Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar aqui para a nossa leitura bíblica. Mas antes, quero deixar aqui uma reflexão para mim e para você, antes de lermos aqui mais alguns capítulos. E algo importante, a caminhada cristã não é sobre quem começa, mas é sobre quem persevera até o fim. Então, o Senhor Jesus, ele nos deixou, né? Ele falou isso, ele falou que aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. Então isso nos lembra que nós não podemos desistir, mesmo quando o caminho fica difícil. Mesmo quando o caminho fica difícil. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção, que nós tenhamos essa compreensão, porque a caminhada cristã ela é necessária, a perseverança, né? E nós precisamos perseverar até o fim. Não podemos desistir diante das lutas, não podemos desistir diante das quedas, não podemos desistir diante das dificuldades do caminho, porque o Senhor falou, a palavra de Deus fala que em Cristo não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque é Ele que se entregou, Ele que morreu por nós para nos justificar. Então, a condenação, muitas das vezes, né, ela coloca esse fardo e faz com que o caminho ele fique difícil, mas que você possamos entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nele nós encontramos o perdão que nós precisamos, nós encontramos a graça que nós precisamos, a misericórdia, a compaixão que precisamos, e nele nós encontramos força a cada dia para continuar. Então, que eu e você não venhamos ficar presos no passado, não fique preso nas falhas do seu passado, não fique preso nas dores do seu passado, mas assim como o apóstolo Paulo disse, ele falou assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançamos para o alvo, eu prossigo para o alvo. Ele fala assim, olha, não que eu tenha, não que eu já seja perfeito, não que eu tenha alcançado todas as coisas, mas uma coisa eu faço. Ele falou assim, eu faço isso, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então é em Cristo que está, né? O nosso prêmio, a nossa vocação. É em Cristo que deve estar o nosso alvo, e é por isso que nós não devemos olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para Cristo. Nós devemos ter os nossos olhos, né? Não somente naquilo que é passageiro. Aqui nessa vida devemos ter alvo, ter objetivos, ter propósito, mas o maior propósito que nós devemos ter na nossa vida é alcançar a salvação da nossa alma. E nós só vamos conseguir isso se nós permanecermos firmes no Senhor, se os nossos olhos permanecerem no lugar certo. E onde que é esse lugar? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom? Então, é sobre isso que é a caminhada cristã. É sobre isso. É sobre vales, é sobre montanhas. Mas Davi disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias e habitarei para sempre na presença do Senhor. Então, nós devemos ter a certeza que em todo momento a bondade e a misericórdia do Senhor está nos seguindo até nos alcançar, tá bom? Então, que você pense nisso, que você medite nisso, que você possamos, independente de qualquer coisa, olhar para o Senhor. Não olhe para pessoas, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém?
Nós paramos aqui no capítulo 15, né? O último vídeo que fizemos aí, capítulo 15 de Gênesis. Vamos continuar aqui, ó. Capítulo 16. Diz assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom, faze o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lar-Aroi. Eis que está entre Cardes e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo és, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado.
Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estarás o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E aconteceu de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-eis também. E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E ele disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então, terminamos aqui os nossos 3 capítulos de hoje, de Gênesis. Vamos parar aqui no capítulo 18. E nós vemos aqui que o Senhor falou para Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque ele estava prometendo para que Abraão teria um filho, né, de Sara, mas Sara já não tinha, Sara era estéril, e Abraão também já tinha 100 anos. Então Sara e Abraão, quando eles ouviram aquilo, aquela promessa, né, realmente olhando de forma natural para eles, com certeza eu e você teríamos o mesmo comportamento, né? Porque muitas das vezes nós olhamos para as nossas limitações, as nossas capacidades, nós olhamos para a nossa vitalidade, nós olhamos para a nossa força, nós olhamos para nós mesmos, E nós vemos aqui, como Abraão disse: Olha, eu me atrevo a falar com o Senhor, porque ainda que eu sou pó e cinza. Então, muitas das vezes é a forma que nós nos vemos. Nós olhamos para nós e nós nos vemos como pó, nós nos vemos como cinza, nós nos vemos como pessoas incapazes de fazer, de cumprir, de gerar, de frutificar, de que aconteça em nós aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Então, se você tem tido esse pensamento, eu creio que isso acontece com todos, não fique envergonhado, porque isso aconteceu com Sara,
Isso aconteceu com Abraão. Em muitos momentos, né? Eles estavam ali, eles não acreditavam, né? Porque eles olhavam para a sua vitalidade. E se eu e você formos olhar para a nossa capacidade, se eu e você formos olhar para as nossas competências, se eu e você formos olhar para o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, se nós formos olhar para as nossas falhas, para os nossos pecados, se nós formos olhar para o nosso passado, assim como eu falei aqui no início, né? Que é momento de nós esquecermos, nós precisamos todos os dias fazer uma coisa. E essa coisa é todo dia que nós acordarmos, nós esquecemos do que para trás fica. O que você fez bom ontem, passou. O que você fez de mal ontem, passou. Nós precisamos a cada dia nos arrepender. Nós precisamos a cada manhã levantar e colocar os nossos olhos no Senhor, porque Ele é poderoso para consumar a nossa fé. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos lavou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos libertou. E nós precisamos a cada dia não olhar para nós mesmos, não olhar para nós, porque nós realmente somos pó, nós realmente somos cinza. A Bíblia diz que nós somos miseráveis homens, miserável homem que eu sou. Mas quem nos livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? É isso que Sara estava falando. Quem vai trazer vida para o meu corpo que já é estéril? Quem vai trazer vida para o corpo do meu esposo que já tem 100 anos? É isso que Paulo estava falando. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E é isso que nós devemos a cada dia. Não olhar para as nossas fraquezas, não olhar para as nossas falhas, confessar diante do Senhor as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque nenhum irmão pode remir a você, nenhum homem pode te dar remissão, nenhum homem pode perdoar seus pecados, nenhum homem pode perdoar suas culpas, suas transgressões, porque a redenção da sua alma, a Bíblia disse que ela fala que ela é caríssima lá no livro de Salmos, a redenção da minha alma, da sua alma é caríssima. E essa redenção, ela foi paga, ela foi comprada com sangue puro de alguém que não tinha cometido pecado, nem mancha, nem mácula. E só Ele pode redimir, limpar, salvar e libertar a minha e a sua alma. E é por isso que Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é isso que eu e você precisamos ter, essa certeza de que, assim como Ele mesmo se apresentou para Abraão, Ele fala, olha Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Que nós possamos também, a cada dia, entender que existe um Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Que todo o poder foi dado a Ele no céu, na terra e debaixo da terra. E o seu nome é Jesus Cristo. E que nós possamos olhar para Ele, que nós possamos andar na sua presença, não ficar parado, mas andar cada dia na sua presença. Nós possamos avançar, nós possamos olhar para frente, porque existe algo que está preparado, existe um propósito na vida de cada um de nós e que nós precisamos olhar para ele para que nós possamos cumprir aquilo para o qual ele nos chamou, assim como Paulo, independente dos vales e das montanhas, das lutas, das dificuldades, porque nós devemos alimentar essa certeza de que para ele não existe nada difícil, mas que no tempo determinado, como ele falou, no tempo determinado eu vou voltar em vida ainda e você, Sara, você vai ter um filho. Você, Sara, você vai ser abençoada. Você, Sara, você vai ser mãe. Você, Sara, você vai ser mãe de nações, povos vão sair de você. Você, Abraão, vou mudar seu nome. Ele mudou o nome de Abrão, ele mudou o nome de Sara, de Sarai, e que também nós, ele também pode mudar o nosso nome. Talvez as pessoas olhem para você e vê você como uma pessoa fracassada, e vê você como um enganador, como um miserável, como uma pessoa incapaz, improdutiva, como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa... Você sabe a forma que as pessoas te veem, já falaram para você, você sente isso, mas
que eu e você possamos ter a certeza de que existe um Deus que ele é todo poderoso, ele tem todo o poder, e não vão ser pessoas que vão dar a última palavra na sua vida, porque é ele que é dono da vida. A última palavra vem dele, e ele pode se mudar, não somente o seu nome, a sua história, a sua vida. Ele pode fazer com que eu e você sejamos frutíferos, eu e você sejamos multiplicadores da semente, do talento que ele nos deu, e que nós venhamos, através de nós, muitas vidas, muitas pessoas possam ser alcançadas através do seu testemunho, da sua vida, daquilo que você está passando, e que para muitos parece que já é o fim. Para muitos parecia que Sara já era o fim da sua vida, mas no tempo determinado, o Senhor falou: olha, você vai ter um filho. E que você possamos olhar para o alvo, olhar para Cristo, avançar, porque no tempo determinado ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer na minha e na sua vida para glorificar o seu nome. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua manhã, e que você continuemos aqui na nossa casa, aonde estivermos, a cada dia nos alimentando da palavra de Deus, que é pão, que é vida, tá bom? Que é viva e que é eficaz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.